As missões jesuíticas. No início do século XVI, começou o processo das reformas religiosas. Frente à insatisfação, aos abusos, acúmulos de bens e desrespeito ao celibato, e aos descasos com os ritos religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana. Martim Lutero, nascido em 1483, falecido em 1546, era um sacerdote alemão que se opunha contra a Igreja, questionando as posturas por ela tomada. Lutero condenava a venda de indulgências, o culto às imagens, e por esse motivo foi excomungado da Igreja. A reação da Igreja Católica começou no período pontificial do terceiro Papa, a partir de 1534. Mas foi no Concílio de Trento que a Contra-Reforma começou a acontecer, atacando a corrupção clerical. O estabelecimento da Inquisição surgiu em 1542 para combater as heresias, o envolvimento político e militar da monarquia católica contra as nações protestantes. Nesse contexto nasce a Companhia de Jesus, criada na França em 1534. A criação dessa ordem religiosa ocorreu durante a Contra-Reforma e foi uma das medidas adotadas pela Igreja para combater o protestantismo. Seu fundador foi o espanhol Inácio de Loyola, que após ferir-se em uma batalha, instruiu-se em matéria religiosa, convertendo-se totalmente à vida cristã e espiritual. Missão ou Redução era o nome dado ao povoado indígena organizado pelos padres jesuítas, com o fim de catequizar os índios e convertê-los ao cristianismo. Elas representaram o principal meio de cristianização dos indígenas na América Ibérica. Dentro de seu projeto missionário, os jesuítas construíram colégios que serviram de base catequética para os povos recém-dominados. O sistema de ensino criado pelos jesuítas tinha características públicas, pois era gratuito, subsidiado pela coroa. No início, as escolas dos jesuítas não passavam de ranchos de taipa, onde se ensinavam gramática, retórica, música e até poesia. Os jesuítas obrigaram-se a aprender línguas nativas para facilitar o ensino dos índios, onde desenvolveram dicionários nesses idiomas. No ano de 1595, o padre José de Anchieta escreveu a primeira gramática do Tupinambá, ou língua brasílica. No início, os jesuítas eram pregadores itinerantes, viajavam muito para difundir o evangelho. Mais tarde, reconheceram a importância de um trabalho missionário no mesmo lugar por mais tempo, sendo a educação um dos instrumentos fundamentais para a pregação dos jesuítas. A Companhia de Jesus passou a atuar em Portugal a partir de 1540, quando o Papa reconheceu oficialmente como ordem religiosa. Então, em 1549, chegam ao Brasil com o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, sob a liderança do padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Nesse processo colonizador, os jesuítas se engajaram como missionários evangelizadores dos povos nativos, sobre o lema Dilatar a Fé e o Império. Os jesuítas defendiam o ato de evangelizar e eram contrários à escravidão indígena, enquanto os colonos prezavam o direito de escravizar os índios. Sempre que possível, os padres da Companhia de Jesus realizavam encenações teatrais ao ar livre para auxiliar a evangelização dos índios.
Essas encenações se tornaram momentos festivos, indo além de práticas religiosas e envolvendo a vida colonial. No princípio, o encontro dos índios com os jesuítas foi amistoso. Os religiosos demonstravam algumas afinidades com os índios nos aspectos ritualísticos e místicos. Porém, eles viam os índios como bárbaros, não lhes atribuindo cultura, sendo que o importante era levar o entendimento do índio que o que vinha da Europa era melhor, o correto, o verdadeiro. Desta forma, eles acreditavam que seria mais fácil impor aos nativos o modo de vida cristão, abandono do politeísmo e reverência a um só Deus, bem como a desvalorização dos pajés e práticas de poligamia. O poder e a riqueza dos jesuítas chegou a um nível altíssimo, chamando a atenção do governo português. O primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, mandou expulsar os jesuítas dos territórios portugueses em 1759, por não concordar com os seus projetos políticos, pois achava que deveria separar os ideais religiosos dos interesses do Estado. Com isso, a educação ficou desamparada, pois o governo não tinha bases educacionais para assumir tal compromisso, marcando assim o fim das missões jesuíticas do Brasil colônia. Hoje a região das Missões é uma importante região turística no noroeste do Rio Grande do Sul, contando com 7 reduções denominadas 7 povos das Missões, recebendo turistas de todo o Brasil e de várias partes do mundo, se tornando um referencial para todos aqueles que desejam conhecer melhor a nossa história.